E aí, pessoal, hoje vamos falar de Por Lugares Incríveis, essa adaptação aí original Netflix do livro da Jennifer Niven, que é muito famoso, muito amado e que tá aqui atrás. E como deve ter ficado claro pelo fato dele estar aqui atrás, aliás, nem sempre, porque eu tenho vários livros que eu tenho e não leio, eu li esse livro antes de assistir o filme, na verdade até antes de assistir o trailer, porque hoje em dia você vê o trailer, ele entrega tudo. Mas se você ainda não sabe nada dessa história, fica tranquilo que eu vou contar aqui um pouquinho, só que antes eu preciso dar um aviso de gatilho. Essa história, né, esse livro, esse filme, fala sobre vários temas que são muito pesados, que são muito angustiantes, como depressão, transtornos de bipolaridade, luto, ansiedade e uma série de outras coisas que podem ser temas muito sensíveis para algumas pessoas. Então, se você se sente sensibilizado, é melhor não assistir o filme. Eu realmente não indico que você leia o livro porque ele é muito pesado e também não precisa nem assistir esse vídeo aqui porque a gente vai tratar desses temas, beleza? Muito bem, em Por Lugares Incríveis a gente conhece dois personagens principais que são o Theodore Finch e a Violet Markey. Eles são pessoas que estudam no mesmo colégio, adolescentes e tal, só que eles não são muito próximos. A Violet é mais do grupo dos populares e o Theodore Finch é uma pessoa que é mais excluída ali no colégio. Ele é meio esquisitão, não é bem visto, age de jeitos estranhos. Mas eles acabam se aproximando porque logo ali, tá? Não é spoiler, nos 2 primeiros minutos do filme, acontece uma cena de uma possível tentativa de suicídio. E aí eles dois ficam com esse segredo em comum e acabam se aproximando muito mais por conta de um projeto da aula de geografia, onde o professor sugere que eles se unam em duplas e explorem Indiana, que é esse estado onde eles vivem. Isso porque lá nos Estados Unidos eles têm muito esse costume de, depois que acabam o ensino médio, eles irem fazer faculdade em outros estados, em outros lugares, deixarem essa fase da vida pra trás. E aí o professor quer que antes que isso aconteça, eles deem uma explorada nesse canto onde eles acham que não tem nada demais, mas que existem lugares incríveis que estão escondidos ali dentro daquele ambiente que eles consideram ordinário. Mas aí acontece que esses dois personagens têm históricos bem complicados. O Finch, não é falado isso no filme, mas no livro é citado que ele tem transtorno de bipolaridade não diagnosticado. Ele tem momentos muito pesados em que ele prefere se isolar das pessoas, o humor dele varia muito e aí ele passa longos períodos longe de tudo, longe do colégio, longe dos amigos, e isso é algo recorrente. E aí tem a Violet, que perdeu recentemente a irmã dela, que também era a melhor amiga dela, em um acidente de carro, no qual ela, Violet, estava presente, mas sobreviveu. E existe um negócio, eu não sei se vocês sabem, chamado síndrome do sobrevivente, onde a pessoa que passa por algo assim, que acabou tirando a vida de outras pessoas, mas que ela ficou, se sente muito culpada por ter sido ela que continua ali, se sente muito angustiada. E esse luto e esse problema inteiro são coisas que a Violet não conseguiu superar e ela não tem conseguido seguir com a vida dela. Ela não tem vontade de sair para festas, de interagir com os amigos e criou uma série de bloqueios, inclusive com dirigir ou até estar presente dentro de carros, justamente por conta desse negócio do acidente. E aí o Finch, que é uma pessoa que, como eu falei, tem vários pontos pesados na vida dele, que não tá exatamente com o psicológico equilibrado, resolve ajudar a Violet a superar tudo isso e a se aproximar dela, e eles acabam se apaixonando nesse processo. Essa é a história do filme. Esse filme, pra mim, teve vários pontos que foram muito positivos, como, por exemplo, as interpretações, que são demais. A Elle Fanning é uma pessoa muito talentosa, uma atriz incrível, que tem aí 21 anos, já tá com, sei lá, 70 filmes. E nesse filme aqui, além de atuar, ela também é produtora. E o Justin Smith, que eu já conhecia de Detetive Pikachu, já conhecia de Jurassic World, do próprio The Get Down, da Netflix, ele acabou me surpreendendo bastante, porque eu não tô acostumada a ver esse tipo de personagem vindo dele. E eu acho que ele foi muito bom com o que o roteiro entregou pra ele, apesar de eu achar que o roteiro em si não foi tão gentil assim com ele, nem com o personagem dele. O Finch, ele é um personagem extremamente complexo, mesmo. E eu acho que é tão difícil de lidar com essa complexidade dele, que o filme, por ser, né, uma coisa curta, não é uma série de vários episódios com várias horas pra trabalhar isso aí, eles resolveram apagar muita coisa e eu acho que eles foram um pouquinho longe demais e deixaram o Finch, pelo menos pra mim, né, eu tive muito essa sensação de que em certos momentos ele é usado muito mais como um recurso para a história da Violet de superação de luto e de trauma andar do que como um personagem central em si, porque ele é um dos protagonistas e assim, no livro ele é muito bem trabalhado, ele é muito bem detalhado, mas a gente sabe, né, que na hora de adaptar aí tem várias dificuldades e se entregasse essa adaptação na minha mão, eu ia dizer assim, não,
pode ficar, eu não sei mexer nisso. É muito difícil lidar com esses temas, é muito difícil conseguir trabalhar esse tipo de personagem na tela, e eu entendo que existiu sim um esforço muito grande por parte da Netflix em fazer isso funcionar. A Elle Fanning com certeza leva esse filme aqui nas costas, ela tem momentos emotivos muito fortes, ela é a Violet Mark, e existem cenas muito pesadas emocionalmente falando, tanto momentos de desespero audível, que a gente fica assim com o coração apertado vendo aquilo ali que ela tá passando, quanto outros momentos que são muito mais reflexivos, em que ela tá calada, mas a gente consegue ver todas as nuances de sentimentos que estão passando ali pela cabeça dela. Essa menina, ela é talentosa demais. E outra coisa também muito boa é a trilha sonora, que eu tô escutando aí faz vários dias, não estou nem perto de parar. Mas nem só de pontos positivos se dá esse filme, assim, tudo bem, eu entendo que quando você lê o livro, você tem expectativas talvez demais. Mas apesar de se tratar de uma obra que é para jovens adultos, né, esse young adult que todo mundo fala aí, esse livro aqui, brother, ele não é Crepúsculo, tá? Ele é bem diferente. Ele não é para todos os garotos que já amei. Ele trata de outros temas que são profundamente angustiantes e que são tão difíceis, são tão sensíveis. Eu sei que ele é um filme que a gente vai levar lições ali, é um filme que acaba realmente nisso, em uma lição que é muito legal, que é muito importante, mas pra mim, a maior mensagem do livro foi praticamente ignorada pelo filme, e eu acho que isso é sim um problema. Enquanto eu tava lendo esse livro, e isso é algo que não aconteceu por acaso, eu fiquei pensando muito sobre a importância de falar sobre coisas difíceis. Tem um monte de temas que são super dolorosos e que a gente meio que não quer tocar neles porque aquilo ali faz mal, vai trazer uma angústia, a gente não quer sentir aquilo agora, a gente não quer lidar com esse problema agora, mas que quanto mais a gente acaba adiando, a gente vai se aproximando de uma possível consequência desse adiamento que não vai dar pra voltar atrás e da qual a gente provavelmente vai se arrepender pelo resto da nossa vida. E eu acho que essa importância do diálogo, essa coisa de falar sobre o difícil, sobre o não falável, foi completamente ignorada no filme. O Finch, em uma certa cena, ele até fala assim, eu não uso rótulos, né? Mas eu acho que é importante sim você falar sobre o que é que ele tem, sobre o que é que ele sente. Falar sobre transtorno de bipolaridade, que é uma coisa que inclusive foi diagnosticada no próprio Justice Smith, que interpreta o Finch, que descobriu aí aos 16 anos que tinha transtorno de bipolaridade e que foi medicado até os 19. É algo que a gente não conhece direito, é um assunto sobre o qual a gente não fala muito. E tem certos acontecimentos muito grandes e muito fortes na história que eu acho que ficaram ali abertos à interpretação demais e que é algo que o próprio livro discute que não é legal, que não é bacana você fingir que alguma coisa não aconteceu ou não tá acontecendo, que a gente tem que sentar e lidar com aquele problema. Eu não tenho competência para falar sobre isso, competência técnica, apesar de eu ser uma pessoa, um entusiasta, digamos assim, de assuntos envolvendo psicologia, eu não sou uma psicóloga e eu não tenho certeza de quais são as maneiras certas ou erradas de lidar com esses assuntos, mas terapia é muito sobre isso, sobre essa importância do diálogo e sobre a desmistificação de certas coisas que a gente tenta apagar na sociedade. E isso é um problema, isso é algo que tem que ser lidado. Então tem um filme que é sobre isso e que prefere não lidar com essas coisas, foi um pouco triste pra mim, eu acho que foi uma oportunidade perdida, porque sim, eles falam um pouquinho ali sobre, mas fica tão superficial que chega a ser irônico. Eu vejo que histórias que tratam desses temas que são mais pesados, que são complicados, mas que são voltados para um público de 16 anos ou menos, ali, adolescentes, elas estão surgindo cada vez mais, eu acho importante que isso aconteça. Eu sinto que também é para tirar um pouco essa ideia de que na adolescência tudo que acontece é uma besteira, tudo é bobagem, coisa de adolescente é dramático, deixa pra lá, e não é isso. Várias coisas são muito importantes, é uma época muito definidora na nossa vida que deve ser tratada com seriedade, mas eu acho que certos temas não conseguiram ainda encontrar a maneira de serem tratados nessas adaptações de Hollywood. É isso, eu quero saber se vocês leram o livro ou não, inclusive se você não leu e assistiu o filme e tá se perguntando aí se vale a pena ler, se tem tanta coisa nova assim. Tem muita coisa nova, tem muito mais detalhe. O livro é muito bom, então se você tá pensando em ler, é algo que eu recomendo, apesar de ser muito pesado, então vê aí qual é a época da vida que você tá, porque às vezes não vale a pena. No mais, depois de deixar o comentário, não esquece também de deixar o like aqui, de assinar o canal e de apertar o sininho para receber todas as notificações de vídeo. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau.